fã-clube, tudo bem? Hoje a gente vai ter aqui um bate-papo com a Lely Brandão, do Instagram Café Livros e Tulipas. A gente vai conversar sobre literatura. Ela tem um Insta só voltado para literatura, vai dar dicas de leitura, dicas de livros, como ler mais, etc. E se você é cristão, seja muito bem-vindo. Este é um canal com conteúdo cristão para abençoar a tua vida. Se é a sua primeira vez, não esquece de ativar o seu sininho e de subscrever para estar recebendo as nossas notificações. Então, oi, tudo bem, Lely? Se apresenta pra gente, por favor. Oi, Lívia, tudo bom? É um prazer estar aqui no teu canal. Fico muito feliz por essa oportunidade. Como você já disse, meu nome é Lely. Na verdade, meu nome é Merielle. É porque é mais fácil pronunciar Lely. Eu sou cristã, casada com o pastor Madison Oliveira. Nós servimos na Igreja Cristã Evangélica aqui em São Luís do Maranhão, que é a minha cidade natal. Sou nordestina, então você vai perceber aí um sotaque, não como o teu, né, Lívia, mas um sotaque também nordestino. Eu tenho 2 filhos, a Alice, de 11 anos, e o Theo, de 8 anos. Eu atuo na educação, sou professora há 18 anos, então sempre foi a minha vocação e o meu trabalho. Também sou empresária da educação, porque eu tenho uma escola de idiomas, e eu dedico a minha vida, o meu ministério ali para educar, né, crianças, jovens e adultos. Também sirvo na igreja, né, na qual meu esposo é pastor, no Ministério do Aconselhamento Bíblico, que é a minha especialização teológica. Então, eu sou especialista em aconselhamento bíblico pelo Seminário Cristão Evangélico do Norte, o SCEM. E também amo ensinar mulheres. Então, aqui na minha igreja local, eu sou presidente do departamento, né, da Sociedade Feminina, e nós trabalhamos ali no ensino, no discipulado, no aconselhamento bíblico de mulheres. Então, é uma área que eu gosto muito, faço com muito amor. E tenho, né, o Instagram, sou administradora do Instagram Café, Livros e Tulipas, onde eu misturo ali um pouquinho de tudo, de família, de tudo que, né, que envolve a minha vida. Família, livros, discipulado, estudo bíblico para as mulheres e outras coisas. Mas então, assim, vamos começar pelas nossas perguntinhas, que eu acho que o pessoal quer saber aqui sobre esse seu amor pelos livros. E a nossa primeira perguntinha é: como conciliar a leitura de livros em geral, e a leitura bíblica? Nessa nossa correria que a gente vive, como fazer essa conciliação para que uma não seja mais importante do que outra, para que haja uma interpretação talvez, né, errada? Como é que a gente faz isso, essa conciliação, Lely? Essa é uma boa pergunta, porque como cristãos, nós precisamos ler. Nós somos o povo da palavra e nós precisamos ter acesso à leitura, né? Então, é um dos mecanismos, é um dos veículos no qual nós nos apossamos da palavra de Deus. Então, todo cristão ele precisa ler em certa medida, né? Uns mais, outros menos, por conta da sua formação acadêmica mesmo, seu nível de acesso ao conhecimento. Então, alguns cristãos nem sabem ler, né, nos interiores, nas cidades pequenas, mas eles precisam ouvir a palavra de Deus, porque afinal a fé vem pelo ouvir. Mas, de uma forma geral, quando tratamos de cidadãos educados nas letras, nós precisamos ler. E quanto mais nós lemos, mais capacitados nós ficamos para compreender, para interpretar as escrituras. Uhum. Mas algo muito importante que vem na tua pergunta é justamente o fato de nós não negligenciarmos a leitura bíblica e priorizarmos a leitura de outros livros que tratam da Bíblia, né? Então, é algo muito comum dos nossos dias, porque nós temos vivido um boom literário, principalmente no meio teológico. Então, com esse boom literário, nós hoje estamos apaixonados por livros, comprar livros, ler muitos livros, e a Bíblia tem ficado esquecida. Então, isso jamais pode acontecer. Então, respondendo a tua pergunta, nós temos que ler? Sim, precisamos ter conhecimento de todas as áreas, e se a gente falar de teologia, de vida cristã, ainda mais, os livros nos ajudam muito a entender certos tópicos e temas da espiritualidade, mas a prioridade precisa ser as escrituras. Então, se você tem um tempo para dedicar aos estudos, você vai precisar conciliar, se programar e se planejar para estudar livros e ler a Bíblia.
Se você é uma mãe, uma mulher atarefada, que passa o dia trabalhando, ainda precisa conciliar com os afazeres de casa, e às vezes você vê o meu Instagram, vê o Instagram da Lívia e fica, meu Deus, eu queria tanto ler tantos livros, e realmente você não pode. Algo que você não pode deixar para segundo plano é a leitura da palavra de Deus. Porque um livro sobre a palavra de Deus, ele é bom, ele é riquíssimo, mas ele não é a palavra de Deus, ele não é inspirado, ele não transforma, e não vai mudar a sua vida. Portanto, se você tem só 10 minutos do seu dia, porque você é muito atarefada, você tem apenas 10 minutos, e você tem um livro da Jen Wilkin, você tem um livro do Nicodemos nas mãos, e a Bíblia, escolha certamente a Bíblia, porque essa leitura é imprescindível e fundamental. Então, resumindo, organização e planejamento para ler bons livros, e também a Bíblia, mas se de um todo você não dispõe desse tempo, porque você está num momento difícil da sua vida, você tem uma vida corrida, escolha a Bíblia. Com certeza, a gente às vezes fica, né, naquela de ler muitos livros e querer ler muito, e ler porque todo mundo está lendo e não sei o quê, e às vezes a gente não, a nossa atual circunstância não nos permite, às vezes a gente fica um pouco frustrados, porque tá vendo que tá todo mundo naquela vibe, todo mundo tá lendo, todo mundo consegue fazer 1 milhão de coisas e posta, só que na verdade isso é uma ilusão. As pessoas têm que sempre que priorizar as coisas mais importantes, e aquelas que são menos importantes ficarão, com certeza, né, de lado. Eu tenho o privilégio de poder sou dona de casa, trabalho em casa, tenho 2 filhos que estão na escola aqui em Portugal, o sistema é integral, das 9 às 5, então me dá tempo para eu cuidar da casa e ainda ter um tempo para o meu devocional diário, para leitura bíblica, para leitura de livros, para trabalhar no canal. Então eu sei que nem todo, às vezes as pessoas de fora, né, Lely, veem essa circunstância e acham, ai, mas eu não consigo, mas eu não consigo. Cada pessoa tem uma realidade diferente, cada pessoa está numa circunstância de vida, num momento diferente. Eu também já tive filho bebê, filho criança pequena. Era muito difícil. Hoje em dia as coisas já são mais fáceis. Como, enfim, isso que você falou realmente é muito importante. Priorizar aquilo que é mais importante, aquilo que é eterno, né? Que é a palavra de Deus, que não muda e jamais mudará, e que tem o poder para nos modificar e nos trazer revelação, sabedoria, não apenas conhecimento, como os livros. Embora os livros sejam maravilhosos, e se você pode, com certeza invista tempo nisso, né? Eu gostaria de perguntar, faço a nossa segunda perguntinha, que seria: que dicas é que você daria para quem está iniciando o hábito de leitura, que está aí com tempo e quer iniciar o hábito de leitura, e para quem já tem aquele hábito de leitura mais constante, mas gostaria de ler mais? Tá, eu vou resumir, né? São 2 públicos diferentes, são 2 horizontes diferentes, quem precisa começar e quem já tem esse hábito. Mas eu vou tentar resumir de uma forma que abrace os 2 horizontes, os 2 públicos, né? Primeiramente, você precisa identificar que tipo de leitor você é. Você precisa ser muito sincero em responder para você mesmo que tipo de leitor você é. O que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa saber se você é um leitor iniciante ou se você já é um leitor experiente. Porque existem obras, existem densidades de livro, tanto de conteúdo quanto de páginas, que não vai dar para você ler se você é um leitor iniciante. Então, você precisa saber, eu estou começando, que tipo de literatura é adequada para mim? Então, a primeira coisa, identificar que tipo de leitor você é. Segunda dica que eu daria é escolha livros que possuam um gênero literário que você goste. Então, não adianta querer ler aquilo que o amigo está lendo, ou seguir a listinha, a meta literária de alguém que você viu no Instagram que tem um gosto peculiar, que tem interesses peculiar. Eu lembro que eu comecei assim. Eu vi uma certa pessoa na internet que estava com um programa literário anual muito interessante, mas eu não gostava daquele assunto. E eu tentei ler uma obra, um livro, e eu fiquei frustrada, porque não era o que eu precisava naquele momento, não era algo que eu gostava. Então, encontre um gênero literário que você goste, né? Isso vai te ajudar a te manter motivado. Então, essa é a segunda dica. A terceira dica eu considero uma das mais importantes. Uma vez que você entende que tipo de leitor você é, você escolhe o tipo de literatura que vai te deixar motivado, que você vai gostar de ler. Então, você vai ter nas suas mãos um livro indicado para o seu perfil literário.
você precisa agora eliminar as distrações, né? Porque a leitura é algo que requer concentração. E se você tiver muitas distrações, você não vai conseguir prosseguir. Hoje em dia, eu ouso dizer que a maior distração... Você se adiantou aí. Eu ouso dizer que a maior distração que temos é o nosso smartphone. Nós não conseguimos fazer nada na nossa vida sem consultar o nosso smartphone assim de 10 em 10 minutos. Você está no salão de beleza, você está assistindo uma novela, você está dirigindo, até dirigindo que é errado e pecado. Você está em qualquer lugar, você consulta seu smartphone de 10 em 10 minutos. Isso é prejudicial para a leitura. Elimine as distrações. Às vezes pode ser um filho, claro, você não vai eliminar, cuidado com eliminar o filho, deixa ele dormindo, deixa ele no cuidado do pai, da avó. A televisão, talvez alguma mulher se distrai com a novela, com a televisão, mas eu ouso dizer que a principal mesmo é o celular. A quarta dica que eu daria para quem quer melhorar o seu nível de leitura, né, sua performance literária, estabeleça metas. Nós trabalhamos com propósitos e nós gostamos de alcançar aquilo que nós estabelecemos como meta. Então, precisamos nos organizar nesse propósito. Agora, preste atenção que eu falei assim, estabeleça não só uma meta, mas estabeleça a sua meta, porque é algo pessoal, né? Não adianta querer ler 200 páginas por dia se você não dispõe de tempo ou de perfil para isso. Então, estabeleça a sua meta. Olha, eu vou sentar aqui e eu vou ler esse capítulo. Só vou me levantar quando eu terminar esse capítulo. Ou eu comprei esse livro, o mês de fevereiro vai ser dedicado a esse livro. No final de fevereiro, eu terei lido esse livro. Isso é uma meta. Então, quando trabalhamos com objetivos, tudo fica melhor, né? Então, se você dispõe de pouco tempo, aí eu tenho 10 minutos antes de dormir. Olha que coisa legal, 10 minutos antes de dormir é tempo suficiente para você avançar na leitura daquele livro que você escolheu. Então, eu vou ler 10 minutos, coloca o cronômetro, 10 minutos, não para nada, e você ali vai ter um tempo de qualidade. Então, esses 10 minutos no final do mês, ele vai ser tempo rico, precioso de leitura. A quinta dica, ambientes e horários adequados. Então, vamos lá, tem meta, tem o perfil literário, eliminei as distrações. A quinta dica é tenha um ambiente adequado. Eu já vi pessoas indo para a academia, fazendo esteira e lendo. Ah, não, para que isso? Ouvindo a Bíblia falou que ela... às vezes, né? Se for até um audiobook, eu até entendo. Mas eu já vi pessoas aqui com o livro na mão, na esteira. Gente, Eclesiastes fala que existe tempo para tudo. Então, se você está na academia, esteja lá na academia, faça o seu exercício, faça o seu sofrimento lá tranquilo, né? Sofra intensamente aquele minuto na academia. No supermercado, tem gente que está aqui distraída com o supermercado e pegando. Eu acho isso um baita exagero, porque a leitura não é só decodificar. Você precisa compreender, entender. Às vezes você precisa de um dicionário, você precisa anotar, você precisa relacionar com outra obra. Leitura é desenvolvimento cognitivo, é uma atividade cognitiva que você precisa se dedicar. Então, o ambiente e horário adequado. Se você é uma mãe, bota o neném para dormir. Manda ele para a escola. O tempo da soneca. Se você é uma dona de casa, termine seu almoço tranquilo. Ficar mexendo arroz e carne com o livro na mão? Não, né? Você vai fazer mal feito as duas coisas. Tem mais duas dicas. Essa acho que é a sexta dica. Compartilhe sua leitura com alguém. É tão bom quando você encontra alguém que você pode falar sobre aquilo que você está lendo e aquilo te faz, né, uma troca riquíssima. Você se motiva mais e ainda de quebra motiva a outra pessoa. Então, se você está começando a ler, você não é um leitor experiente,
pegou um livro aqui, né? Aí você está gostando e você encontra alguém que você pode falar sobre isso aqui, coisa boa demais. Isso vai te motivar a ler cada vez mais, né? E claro, se você já é um leitor experiente, eu como professora adoro compartilhar o que eu aprendo. Então, a gente que tem Instagram faz isso direto, faz uma live, faz um post, justamente para dividir aquela coisa boa que a gente aprendeu, que a gente leu. Então, compartilhar o que você lê é super importante para leitores experientes ou não se cobre tanto. Você olha o perfil da Lívia, você olha o meu perfil e fala, nossa, a Lely lê 4 livros por mês. Ah, eu nunca vou ser assim. É melhor eu parar bem aqui, é melhor eu desistir. Não, não se cobre, não se compare. Leitura é para ser um hobby, um passatempo prazeroso, não é para ser castigo e nem peso. Se você ficar se comparando demais, se cobrando demais, já deixou de ser um hobby, já deixou de ser um momento relaxante, gostoso, de aprendizado. Aí já não adianta mais, né? Virou castigo. Então, não se cobre tanto, siga todos os passos anteriores, adaptando tudo à sua rotina, ao seu perfil. Se você lê pouco, se você lê um livro por mês, se você lê um livro em 2 meses, se essa é a sua condição e você fez com excelência, como tudo que nós cristãos devemos fazer, né, com excelência, um livro em 2 meses, tá bom demais, né? Ninguém vai te dizer que isso que é ruim, que isso é pouco, não, Eu né? costumo pensar que a melhor meta é aquela que você consegue cumprir. Porque às vezes a gente faz aquelas metas, né, início do ano, vamos botar assim muita coisa para ler e tal, e depois vem aquela frustração que bate quando você vê que você não consegue, são metas irreais, né? Então a melhor meta é aquela que, como você falou, se encaixa na sua realidade e é aquela que você vai conseguir cumprir. Eu nesse momento eu leio talvez 2 livros. Já houve época na minha vida de eu ler um livro por semana. Hoje em dia, eu leio 2 livros por mês e às vezes nem isso, depende muito da grossura do livro. Então eu tiro muitas notas, porque muitas das vezes eu faço resenha para o canal, então eu tenho que ler com mais, não pode ser só passando, às vezes eu tenho que fazer notas para poder depois falar do livro e tal. Então, assim, depende muito. Mas uma coisa que você falou, a questão das metas, pode ser positiva para nos encorajar, mas também pode ser negativa, né? Porque pode nos aprisionar as metas e nos causar frustração. Mas eu comecei esse ano um Goodreads, que eu acho que é uma boa dica também, você começar um Scooby, um Goodreads, alguma coisa desse tipo que vai te influenciar, te encorajar, te motivar no sentido de estar lá fazendo cheque, sabe? Ah, li um livro, quantas estrelinhas, o que achou? Essa questão de você estar sempre concluindo, como você falou, nem que seja poucos, mas que você esteja ali, acabei mais um, isso eu acho que, pelo menos a mim, me encoraja. É muito bom. E a gente hoje em dia, como todo mundo quer colocar tudo na rede social e compartilhar uns com os outros, eu acho que esses canais assim, tipo Scoob, Goodreads, também são ótimas formas de você estar trocando ideias sobre livro, né? Ah, o que você achou desse livro, quantas estrelas você deu e tal. Então, acho que isso também é válido, né? E eu só um parênteses, Lívia, eu acho isso muito positivo, porque, por exemplo, eu sigo muitos perfis literários, você talvez também. Então, pode passar na minha cabeça que, existe gente demais falando sobre livros, porque eu sigo muito. Mas outras pessoas nem seguem tantas pessoas que indicam livro. Mas se você comparar a rede social, Instagram, Facebook, que é uma rede social imensa, e tem tanta coisa ruim, né? Porque eu não sigo, porque eu sou mulher cristã, eu sigo perfis que me edificam. Mas existem tantas coisas ruins nas redes, não vale nem a pena falar. Então, quanto mais coisa boa que incentiva bons hábitos, leitura ou bíblica, ou de livros bons, de boa teologia, isso é bom demais. Então, quanto mais mulheres postando ali, terminei de ler esse livro, 5 estrelas, olha que livro gostoso, aquele momento da devocional que você posta, tira uma foto, se não for hipócrita, né? Se não for falsidade, é bom demais que você enche as redes sociais de coisa boa, de coisa que edifica, né? Então, assim, eu sou o maior fã de você ler um livro e postar mesmo. Com certeza. E eu até nem sou assim muito de postar as coisas que eu leio, sabe? Mas assim, quando eu gosto realmente do livro, eu faço uma resenha, um vídeo resenha no canal. Inclusive, se você ainda não viu, eu tenho uma playlist aqui nos cards que eu vou deixar só com dicas de livros. Fiz uma book tag recentemente, a book tag da Sherlock Holmes com os livros de teologia para iniciantes, que eu acho legais também, se você quiser dar uma olhadinha, que vai estar aqui nos cards. E Lely, passando agora à nossa próxima questão. Como é que você acha assim, quais seriam os parâmetros para a gente escolher um bom livro?
Seriam indicações? O que que você acha, assim, o que que você considera na hora de escolher um livro? E de manter uma leitura, não é? Que às vezes a gente escolheu, mas no meio do livro a gente viu que aquilo, opa, Legal. O Tony Rank, nesse livro aqui, o Lit, né? Ele fala assim, o único livro que mostra de não... novo, que eu foi tão rápido que eu nem vi direito. Tá, é um livro sobre leitura. Ah, já ouvi É falar. Um guia cristão para a leitura de livros, do Tony Rank. Eu amo esse autor, ele tem falado de tecnologia, ele é aquele autor que falou sobre 2 maneiras que o seu celular... Está mudando você. 12 ways your phone is changing you. Tá ali em inglês, eu não lembro em português. 12 maneiras que o seu celular está mudando você. Uma coisa assim. Ele tem falado de tecnologia, mas ele tem esse livro sobre como ler livros. E ele fala aqui nesse livro que o único livro que não pode ser interrompido por uma análise crítica é a Bíblia. Primeiro critério sobre, na minha opinião, que você deve usar para saber se continua aquele livro ou não, é o critério da necessidade. Ora, se você é um estudante de direito, tem um livro na sua mão, você vai precisar ler aquele livro. Se você é um estudante de medicina, se você é um estudante de teologia, você vai ter que ler aqueles livros ali por necessidade acadêmica. Então, eu acho que nesse aspecto aí, você não pode negociar muito, você precisa ler. Quando não for uma necessidade acadêmica ou profissional, você vai escolher um livro para conhecimento, para um hobby, para um descanso. A primeira coisa que eu diria era um livro que se encaixa na sua teologia. Eu estou falando para muitas mulheres aqui. Eu tenho mulheres de igrejas reformadas, mas tenho mulheres de igrejas pentecostais ou independentes. Enfim, você precisa ler uma indicação de leitura de acordo com a sua doutrina, né? Eu não vou falar para você ler só livros reformados. Talvez seria o meu desejo, mas se você é de uma igreja não reformada, você precisa ler livros que o seu pastor está indicando, né? Claro que você não vai fazer cegamente não. Você sempre está ali com a Bíblia, comparando com a Bíblia. Mas se você é de uma Assembleia de Deus, seu pastor indicou uma literatura, leia aquela literatura, né? Acho que é a primeira coisa que a gente pode pensar, uma indicação. O que é a sua liderança que você confia, que você tem ali servido a Cristo junto com essa liderança, que você acredita que é fiel, que é íntegra, que é piedosa? O que a sua liderança está indicando para você, né? Então, é a primeira coisa. Então, indicações de livro. Mas vamos lá, alguém indicou esse livro para mim, eu comecei a ler, mas no meio do caminho eu não gostei, estou travada nessa leitura, eu paro ou continuo? Depende, não tenho receita de bolo, depende. Eu sou do tipo que vou até o final, mesmo não gostando. Por quê? Porque eu trabalho com análise literária, tanto no meu Instagram, né, de uma forma de hobby, quanto na minha profissão. Então, eu preciso ler aquela obra até o final para eu ter uma opinião crítica. Então, mesmo não gostando, mesmo enfadonha, mesmo chato, eu sou do tipo que eu vou até o final, porque eu vou dizer que eu não gostei daquela obra porque eu li ela até o final. Hã? Eu, quando não gosto, eu deixo. Tem o outro lado que é esse. Você não é obrigado a nada. Se você não está ganhando dinheiro para ler aquele livro, então para que você vai perder o seu tempo? Não leia. Então, existem esses dois perfis de pessoas, né? Os que gostam de ir até o final para ter uma opinião completa, ou que precisam, porque às vezes você precisa emitir uma opinião crítica e você tem que ter lido até o final. E aqueles que não devem nada a ninguém, eu estou aqui só para brincar. Por que eu vou perder o meu tempo valioso com algo que não fluiu, não gostei? Às vezes até um livro de teologia boa teologia, mas o autor ali não desenvolveu bem o assunto, né? Você não esperava, é um livro fraco, é um livro repetitivo, que você já leu isso em outro lugar, né? O Tony Rank também vai dizer isso aqui. Ele vai dizer assim, a gente não tem condição de ler todos os livros do mundo. Então, escolha bem os seus livros. Ele também vai falar isso. Acho que foi por isso que ele falou, né? O único livro que você não pode deixar de ler é a Bíblia. O resto, não gostou? Parou. Então, Olivia, é isso que eu tenho para dizer. Se você precisa, lê até o final. Se não precisa, deixa para lá. Procura outro livro que vai
capturar a tua atenção. Eu só vou colocar um adendozinho. Você falou a questão de ler boa teologia. Isso é muito importante. E nem sempre uma boa teologia, nem sempre todo livro cristão vai ter uma boa teologia, não se engane. Muitas vezes, há livros cristãos, até a gente vê aí, por exemplo, eu não li, mas eu ouvi falar muita gente que eu confio acerca de um livro, por exemplo, Amor de Redenção, não sei se você já leu, que é considerado um livro cristão, da Francine Rivers. Só que as pessoas dizem que o livro agora vai ser, ou já foi, até cinematizado para o cinema e tudo. E o livro tem cenas sexuais gráficas, muito explícitas, detalhadas mesmo, que o livro depois vai ter no vídeo também, no filme. Então, assim, não é porque a autora fala de cristianismo que o livro vai ter algo de bom, né, para nossa vida. Muitas das vezes a gente fica naquela, livro secular, não vou ler, livro cristão, eu leio. Mas às vezes mais vale um livro secular do que um livro cristão com uma má teologia. Eu vi até isso num podcast, acho que foi da Sherlock Holmes, falando sobre isso, que eu concordo. Às vezes a gente precisa ter muito cuidado com esse filtro, porque nem toda, não é nem aquela questão de, não é a minha doutrina, por exemplo, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Não é nem tanto nisso. É mais a questão mesmo de uma visão cristã que não é bíblica, basicamente. Que não é bíblica. Não é uma questão de visão, de interpretação, de doutrina A ou B, mas é realmente coisas antibíblicas, anticristãs e que estão ali disfarçadas de livros cristãos. E a gente vai meio que enganado. Quando o livro é um livro secular, você já não vai esperando, né? Nada. Você vai assim. Você pegou, você tem que saber que você tem que ter a responsabilidade de que pode ter coisas que não vão. Não é um livro cristão, não é um livro teológico. Então não tem obrigação nenhuma de cumprir essa função na sua vida. Vai por diversão, às vezes. Eu já li livros seculares maravilhosos. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui nos casos indicando alguns livros clássicos, que eu gosto muito de clássicos. E, enfim. Mas aí você já não vai esperando. Agora, quando é um livro cristão, você vai meio que. Depois você se pega com aquilo na mão e vê, meu Deus, o que é isto? Né? A gente fica assim meio atordoado. Pelo menos já aconteceu comigo. Eu concordo plenamente com o que você falou. Também não é porque um livro não é cristão, que ele é secular, que ele deve ser rejeitado, muito pelo contrário. Eu também amo os clássicos, estou lendo uma lista de clássicos com os meus filhos, estamos lendo o Quebra-Nozes agora, e como eu separei uma citação aqui para encerrar nossa entrevista, que é do Tony Rank, e ele fala, nós, o povo de Deus, temos discernimento, nós somos os únicos, né, que podemos ler com discernimento. Então, existem literaturas, eu não gosto desse termo, dessa divisão assim secular e profana e tal, mas existem literaturas clássicas que não são necessariamente teológicas, que são riquíssimas, necessárias, né? E o outro lado que você falou muito bem, né? Não é porque leva o nome de cristão que tem boa doutrina. Tem erros, heresias e ensinamentos não bíblicos. É.